5 máquinas iguais, trabalhando juntas em período ininterrupto, produzem certa quantidade de uma peça em 8 horas. Ao completar 1/4 da produção, interrompeu-se o trabalho e decidiu-se colocar mais uma máquina em funcionamento idêntica às anteriores, de modo a diminuir o tempo necessário para a produção daquela quantidade de peças. Reiniciada a produção, as 6 máquinas completaram o trabalho. Desprezando-se o tempo em que as máquinas ficaram paradas na interrupção do trabalho, o tempo total utilizado para a produção daquela quantidade de peças foi 7 horas e 15 minutos, 7 horas e 0 minuto, 6 horas e 45 minutos, 6 horas e 30 minutos ou 6 horas e 15 minutos. Eu vou abordar esse problema da seguinte maneira. Eu tenho 5 máquinas trabalhando durante 8 horas. Então, tenho 5 máquinas durante 8 horas, elas me fazem o serviço. E esse serviço, ele é composto, então, de 40 mH, 40 máquinas-hora. O que ocorreu é o seguinte, depois de 1/4 da produção ter sido feita, eu coloquei mais uma máquina. Então, eu vou atacar nesse 1/4 de 8 horas. Quanto que é 1/4 de 8 horas? 1/4 de 8 horas é igual a 2 horas. Isso significa que as minhas 5 máquinas trabalharam durante 2 horas. Então, se eu tenho 5 máquinas durante 2 horas, eu tenho o quê? Eu tenho 10 máquinas-horas, né? Que é a minha medida. Ó. Eu tenho 10 máquinas-horas já feitas, só que eu preciso de 40 máquinas-horas. O que eu vou fazer? Bem, eu sei que entrou uma nova máquina, então vou colocar aqui, 6 máquinas vezes uma quantidade de horas, vamos colocar aqui, x horas, tem que me retornar essas 30 máquinas-horas que me faltam. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou perguntar, 6 multiplicado por alguém é igual a 30. Quem é esse alguém? Bem, esse alguém é 5, porque eu sei que 6 vezes 5 é igual a 30. Ou seja, eu preciso de mais 5 horas com as minhas 6 máquinas trabalhando. Então, aqui, olha só, ocorreu o seguinte, eu preciso de mais 5 horas, né, de máquinas trabalhando. Se eu pegar essas 5 horas aqui com as 2 horas que elas já tinham trabalhado, quantas horas de máquina eu vou ter? Bem, eu vou ter 2 horas mais 5 horas. Isso aqui é 7 horas e não vai ter nenhum minuto, né? Vou colocar aqui, 00 minutos. E aí, vamos ver qual que é a alternativa. A alternativa correta, olha aqui, é a B, 7 horas e 0 minutos.